Shalom a todos, estamos em Parashat Shofetim, mês do Elul. A gente está se preparando, Bezrat Hashem, para Rosh Hashanah, para ter um ano novo, um ano bom. E sempre a gente fala, a gente sente que a gente precisa se aproximar mais. E a gente quer saber qual é o caminho, talvez uma dica que a gente pode fazer para se preparar para esse ano novo que está se aproximando. Então, vamos começar a nossa parasha fala. Primeiro passuco, Shofetim veshoterim titen lecha bechol sha'arecha. Você vai colocar juízes, policiais, todos os portões. Asher Hashem Elokecha noten lecha lishvatecha. Que Hashem está dando para suas tribos. Veshafetu et ha'am mishpat tzedek. E eles, esses juízes, eles vão julgar um julgamento justo. E depois está escrito, lotatem mishpat, você não vai desviar o julgamento, lotakir panim, lotikar shochad, não vai pegar o suborno. O que é estranho aqui, que Hashem fala para a pessoa, você vai colocar juízes. E depois ele fala, você não desvia o julgamento. Mas se ele está falando para os juízes de não desviar o julgamento, precisava falar, não falar para você lotatem mishpat, precisava falar loyatu mishpat. Eles não vão desviar o julgamento. Fala deles, dos juízes, não para mim. Para mim, eu preciso colocar os juízes. O que tem a ver agora desviar o julgamento? O que tem a ver comigo? Eu não sou juiz. E ainda mais, está escrito já, Veshaftu et ha'am mishpat tzedek. Eles vão julgar o povo um julgamento justo. Se justo, claro que não vai desviar, para que precisa falar que não vai desviar o julgamento. Então, para entender isso, vamos ver mais um trecho dentro de nossa paraxá. Essa paraxá fala sobre uma situação que alguém está dentro da floresta, aí caiu o machado dele, tinha uma pessoa que passou lá e morreu. Considerado Rotzer Beshogeg, que matou sem querer. Essa pessoa precisa ir para uma cidade de refúgios, precisa ficar lá fechado nessa cidade até a morte do Cohen. A pergunta é, o que tem a ver? Por que o fato que ele matou sem querer precisa ir para uma cidade fechada? Qual é o problema? Essa pessoa não é uma pessoa perigosa. Ele não fez isso com a intenção de matar. O que você está fazendo colocando ele dentro de uma cidade fechada? Uma prisão. Por quê? O que tem a ver? E o que tem a ver isso com o Cohen Gadol? A Gemara fala que o Cohen Gadol precisava rezar sobre essa pessoa que não acontece isso, certo? Mas a gente vai tentar entender qual a conexão. Será que tem um tikkun disso? E vai precisar ver, esperar quando o Cohen Gadol vai morrer. A morte do Cohen Gadol vai fazer uma coisa boa para ele? O que vai fazer a morte do Cohen Gadol? Então, para entender isso, a gente sabe, primeira Mishnah de Pirkei Avot, está escrito Ve'asu siyag la Torah. E vocês vão fazer cerca para a Torá. O que quer dizer isso? Quer dizer que para guardar coisas boas, coisas importantes, precisa colocar limites para ninguém vai se aproximar. Para nos cuidar de coisas, para não cair, precisa colocar barreira antes. Não depois ficar na situação, aí já não tem mais controle. Precisa antes se preparar. Certo? Tinha uma cidade na Polônia, muitos em Israel falam, piada chamava Helen. Helen. E Helen, essas pessoas não eram tão inteligentes.
Então, uma vez, tinha um ponte em cima de um lago, e aí nesse ponte estava quebrado. E pessoas caíam lá, ficaram feridos, tudo isso. Então fizeram uma reunião para saber o que dá para fazer com essa situação. E o que aconteceu? Eles decidiram de fazer um hospital embaixo do ponte para resolver. Tem muitos feridos, então precisa um hospital. Veio uma pessoa, falou para eles o que está acontecendo com vocês. O problema é o ponte. Não adianta agora construir um hospital. Conserta o ponte, não vai ter problemas, não vai precisar mais de hospital. O ponto da pessoa precisa saber o que leva ele para cair. O que, qual é a situação que ele se coloca? Quais são os lugares que ele se coloca que depois pode levar para a pessoa cair? Então ele precisa se colocar barreiras antes. Uma pessoa que está lá na floresta, matou alguém, tirou a vida de alguém, mas ele estava sem querer. Qual o problema? O problema é, uma hora antes, quando ele chegou para a floresta, em vez de colocar barreiras, avisos, você vai fazer uma coisa perigosa, coloca a barreira, aviso antes, isso não vai acontecer problemas. Precisa colocar antes as barreiras. Por isso, uma pessoa que não sabe colocar barreiras, o tikkun dele, que vai ter barreiras, e não vai poder sair. Essa Ir Miklat, essa cidade, não pode sair da cerca. Isso é o tikkun. Para saber que tem cerca, precisa guardar a cerca. Isso é a parte da cidade de refúgios. Mas a parte de Kohen Gadol ainda mais profundo, que o Kohen Gadol é o símbolo, chama em hebraico Zehirut, de ter cuidado. O Kohen Gadol precisava sempre ter cuidado o que ele está fazendo para não ficar impuro. Quais são os pensamentos no momento do Corban? Quais são os pensamentos no momento que ele está fazendo o Ktoret? Quando ele está entrando em Kodesh HaKodashim? Toda a vida dele era como se cuidar antes para não cair. Se cuidar, se colocar barreiras. Tudo isso era o Kohen Gadol, o símbolo de ter cuidado. E se essa pessoa olhava o Kohen Gadol, quando ele vai falecer? A resposta ao Kohen Gadol vai falecer antes do tempo. Se tinha uma vez que entrou em Yom Kippur e não fez a coisa certa. Assim que morreram os Kohanim Gdolim. Naquela época, quando não tinha 100% de atenção, 100% todas as coisas que ele está fazendo, se ele não está calculando antes, aí poderia acontecer isso com ele. Então, isso é o símbolo, o Kohen Gadol, o símbolo do Zehirut, de ter cuidado, e isso é o tikkun dessa pessoa. Uma pessoa precisa se prever antes do problema, já se afastar, já se colocar barreiras. Nossa paraxá também fala sobre o rei, como colocava rei. Vamos prestar atenção, o rei tinha mais limites de uma pessoa normal. Não pode ter muitos cavalos, muitas mulheres, muito dinheiro, que coisas que pessoas ricas poderiam ter. A Gemara fala, momento da Amidá, aquela pessoa normalmente se curva 4 vezes. O rei fazia a Amidá curvado. E tudo isso por quê? Para não ficar arrogante. Fala Hashem para o rei, você precisa saber qual é sua fraqueza. Para ficar rei sobre o Am Israel, você que mesmo precisa ficar rei. Então precisa se controlar.
Como você vai se controlar? O fato que você tem mais poder, isso pode te levar para a arrogância e para errar tudo. Por isso você precisa ficar mais humilde. Você não precisa ter coisas que vão te dar muita força, cavalos e tudo isso. Por quê? Porque você precisa saber qual o ponto fraco e colocar uma barreira antes. Aí, se tem na barreira antes, dá para te falar, fica mais humilde, fica tudo. Mas precisa a barreira antes, senão não dá. Agora a gente vai entender o início da nossa paraxá. Hashem quer da gente verdade. Não quer só colocar policial. O ponto é que a gente vai fazer as coisas de uma maneira certa. Que a gente não vai errar. Tudo de acordo com a justiça. Tudo bem? Tudo de acordo com a justiça. Mas precisa ter barreiras, precisa ter juízes, policiais, que vão colocar ordem. Uma pessoa também precisa ter os limites dele, colocar esses policiais para ele, se afastar e colocar barreiras para não chegar para as situações. Quando tem dentro de um país, dentro de uma cidade, policiais, justiça, tribunais, tem uma situação de justiça, aí que pode falar para a pessoa, olha, vai no caminho certo. Depois que Shofetim e Shotrim você vai colocar lá, juízes, vai ter barreiras, você sabe se você vai errar, vai poder ter uma consequência. Aí posso te falar, Lotate Mishpat, Takir Panim. Mas quando o país está sem justiça, sem nada, não dá para falar para a pessoa. É muito difícil para ele, não vai conseguir. Então, se a gente pensa agora nesse momento de Elul, então a gente precisa ficar como rei, quer dizer, se controlar, quer dizer, conhecer nossos pontos fracos e aí colocar barreiras antes para não chegar a cair, para não chegar a colocar barreiras, shoftim, shotrim, colocar barreiras, se afastar das situações que são perigosas, se afastar. Aí é muito mais fácil, todo ano, depois que tem essas barreiras, de ir no caminho certo. É assim que Bezrat Hashem, Hashem vai ver nossos esforços. Bezrat Hashem vai poder desejar um ano de crescimento. Não somente que a gente ficou mais que um ano, mas um ano de crescimento verdadeiro. Shabbat Shalom.